Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue presente na vida de cada um. Amém? Pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 19, verso 25. Jó, capítulo 19, verso 25. Diz o seguinte: Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Pai amado, nós estamos aqui nessa noite, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que fale aos nossos corações e que, ó Pai, Tu nos uses em simples instrumento nas Tuas mãos, para que possamos ouvir a Tua voz a cada um que está aqui, Senhor, a cada um que participa à distância, que possamos ser acalentados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estava ali assentado, lembrando de uma história muito peculiar na nossa família. Vocês sabem que quando a criança está quieta, é sinônimo de possível problema. Uma determinadas férias, a gente morava ali na comunidade aqui do seminário, e aí estava eu e meu irmão no quarto, e férias ali no seminário não tinha o que fazer. Talvez alguns conviveram ali e sabem que os seminaristas, naquela época ali que tinha muitas famílias de seminaristas, de professores, meus pais ensinavam lá, a gente morava naquele primeiro prédio ali dos professores. E eu e meu irmão tivemos a brilhante ideia de começar a brincar com uma máquina fotográfica quebrada. Papai e mamãe já estão rindo ali, lembrando da história, né? E a brincadeira da gente era ficar no quarto escuro, com a janela aberta, e a gente tirava uma foto, que obviamente não estava tirando foto, apenas funcionando o flash daquela máquina. E acima da janela do quarto da gente, então tinha os fios de eletricidade, e as pessoas que passavam, elas não nos viam no quarto, porque o quarto estava escuro, mas elas viam o reflexo do fio que estava entrando em curto, e era o flash da máquina. Uma determinada hora, quando então os pais ficam preocupados com aquele silêncio, né, dos filhos, cadê Davi e Daniel? Só podem estar aprontando. E a papai entrou lá no quarto e falou: o que é que vocês estão fazendo? Eu falei: nada, mas vocês estão aqui no escuro, falem logo o que é que vocês estão fazendo. Aí a gente confessou o pecado, né? E aí, quando menos espera, o pai entrou na brincadeira e ficamos os três lá tirando fotos de onde não existia. E a gente dava risada porque todo mundo achava que aquele fio estava pegando um curto, e a gente escutava as pessoas falando assim: você viu o fio pegando? Não, eu vi o reflexo. Vamos esperar aqui para ver de novo. E a gente não tirava foto. E quando a pessoa virava, a gente acionava o flash da máquina novamente. E teve um seminarista, que hoje ele é pastor lá em Fortaleza. Ele não só ficou preocupado com os fios pegando fogo, ali no possível fio pegando fogo, como ele tocou a campainha lá de casa e falou: pastor Gilton, eu estou muito preocupado que tem uns fios aqui dentro da sua casa que estão entrando em curto. E aí papai, muito tentando se controlar e tentando reverter a situação, e falou assim: não, meu irmão, esses fios não estão pegando curto, é os meninos que estão brincando com a máquina fotográfica. E ele olhou e falou assim: não, pastor, eu vi com os meus próprios olhos, e eu tenho certeza que eram os fios que estavam pegando curto. É muito interessante essa história, lembrar que todos nós, quando temos a nossa convicção, e a gente pode afirmar que eu sei o que está acontecendo, eu sei dessa situação, eu sei, e por isso, com tanta certeza que eu afirmo, eu posso dizer que eu estou tranquilo. Mas muitas vezes, em meio a fake news que a gente vive nas nossas vidas,
Muitas vezes, quando todo mundo divulga notícias falsas sobre, seja a gente mesmo, sobre alguém conhecido, algum parente, e aí, quando diante dos fatos reais, a gente fala, não, é mentira. E aí a pessoa fala, não, eu sei que é verdade. E ela declara com a sua convicção, eu sei, e por isso eu estou tranquilo naquilo que eu estou falando. Outra coisa é, diante dos fatos reais, de fatos que todos nós vivenciamos muitas vezes, fatos de sofrimento, fatos de dor, fatos de angústia, fatos pesados de agonia que todos nós vivemos, e aí nós declararmos, como Jó declarou, eu sei que o meu Redentor vive. É preciso ter muita convicção do que está falando, e Jó, quando todos nós conhecemos a história de Jó, e a história de Jó ela é tão conhecida, não só entre os cristãos, que virou até um adágio, uma forma de expressão, quando alguém fala assim, fulano tem a paciência de Jó. A paciência que Jó teve em meio a toda a tribulação, a toda a angústia, a toda a dor que ele viveu. E a gente pode então ver isso logo no início do capítulo de Jó, todo o sofrimento que ele passou, permitindo Deus então a vida dele. Conhecendo então a história de Jó, nós podemos, meus irmãos, aprender ou talvez relembrar algumas lições durante essa semana, quem sabe vivenciarmos isso na prática. Quando as provações então chegarem, ou quando as provações continuarem ou insistirem em continuar, mesmo sem a gente querer, mesmo a gente conversando com Deus e muitas vezes dando umas dicas para Deus, né? Senhor, olha, faz dessa forma. Uma pessoa conversando comigo brincou assim, eu dou tanta dica para Deus, umas dicas tão legais, e Deus não me ouve. E muitas vezes a gente age assim. Deus faz assim, faz assado, e Deus, Ele não nos ouve, porque Ele tem um propósito. Jó, então, declara em meio a tudo que ele estava vivendo, essa situação na sua vida, eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. A primeira convicção que nós vemos aqui é logo no início do versículo, quando talvez nós lemos e não percebemos a convicção do que ele está falando, quando ele declara, eu sei. Pastor Gito pregou hoje pela manhã sobre o justo viver pela fé. É preciso viver pela fé, a fé naquilo que nós não vemos. A fé que está declarada em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. É você ter certeza no invisível. Em meio àquela situação de desespero que Jó então enfrentara, ele fez essa declaração de fé. Eu sei. Declarar com convicção, mesmo que os fatos não sejam vistos. Declarar com convicção quem é o seu Redentor, mesmo diante de fatos que estão diante de nós. Fatos que humanamente sugerem que Deus talvez nos esqueceu. Mas Jó declara, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei é declarar com convicção, mesmo que os fatos não existam. Talvez você tenha a certeza de que pode comer um ovo de uma galinha estéril. Mas você sabe em quem você tem crido. O apóstolo Paulo, ele declara então isso. Escrevendo a Timóteo, ele fala, eu sei em quem eu tenho crido. Estou bem certo. Eu tenho convicção que Ele é poderoso para mudar, para transformar a história de cada um. Meus irmãos, a dor pode chegar, o sofrimento pode tentar nos derrubar, o peso da vida pode nos puxar para baixo, no fundo do mar, mas na vida cristã,
não nos foi prometida a ausência de nada disso. A vida cristã nos foi prometido que Deus estaria conosco em meio a todos esses sofrimentos que nós passaríamos um dia, a todos esses momentos. Será que nós temos a convicção que em meio a todos os nossos pequenos sofrimentos, a gente possa declarar: eu sei em quem tenho crido? Talvez os nossos leves e momentâneos sofrimentos, e quando Paulo declara isso, é tão bom a gente poder ver quanto de sofrimento que o apóstolo Paulo passou, e ele declara que os sofrimentos dele foram leves e momentâneos. E às vezes a gente reclama, às vezes a gente dá a nossa dica para Deus, fala: Senhor, eu vou te dar algumas alternativas, como a irmã falou, né, as dicas legais. Eu não vou dizer quem foi, não. Mas Deus não direciona dessa forma. Deus tem lições para a gente. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Segunda lição que nós tiramos desse versículo é identificar que Ele é o meu Redentor. Redentor no Antigo Testamento era alguém que vinha socorrer um parente em meio a uma dificuldade. Era alguém que vinha te ajudar a recuperar posses, te libertar de um parente que estava vivendo na servidão. Era alguém que tinha cuidado com a viúva de um parente falecido, sem filhos. Isso lá em Levítico declara algumas vezes sobre a questão do Redentor. Eu conheci lá em São Paulo uma família, que eles já estavam casados há mais de 40 anos, e que a história de vida desse casal, uma pessoa casou com ela e olhou um certo dia para ela e falou assim: não quero mais ficar casado com você. E saiu de casa, abandonou a esposa com o filho. Então o irmão dele, como um bom cristão, não aguentou aquilo e chegou para ela e falou assim: eu não quero permitir que a minha família seja desonrada pela situação do meu filho, eu não concordo. Eu queria saber se você quer casar comigo. E aí ela casou com o cunhado, né? E restabeleceu família. Que história bonita é poder ter um Redentor. Muitas vezes, meus irmãos, o fato de verbalizarmos é meu, como uma criança possessiva de 2 anos, de 3 anos, uma das primeiras palavras que ela fala com convicção é: essa posse é meu. É algo talvez um pouco negativo, mas nesse caso, quando Jó declara meu Redentor, ele declara então verbalizando e colocando, expressando a convicção do que ele tinha ao falar: o meu Redentor vive. A convicção muito de algo pessoal, é o meu Redentor. É como o salmista falar: o Senhor é o pastor, ou o Senhor é um pastor que nada vai faltar. Mas quando o salmista fala no Salmo 23, ele declara essa convicção e ele fala o quê? O Senhor é o meu pastor. É a convicção de algo pessoal, a convicção de algo que ele vive. Aqui nós vemos uma profecia se referindo a Jesus, que é o nosso Redentor, que nos socorre em meio a tantas provações, a tantas tribulações, a tantas situações difíceis que nós vivemos aqui na terra. E eu tenho certeza que nós não gostaríamos de viver nem 1% do que muitas vezes a gente vive. Mas Deus, talvez, assim como Jó, Ele permite para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Jó declarou: o meu Redentor vive. Precisamos declarar também que Ele vive, precisamos declarar que Ele está conosco todos os dias, porque Ele nos sustenta, assim como sustentou Jó, Ele nos sustenta em meio à dor. Precisamos declarar, como o apóstolo Paulo também declarou aos Romanos: eu estou certo, eu tenho convicção, eu tenho certeza que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que está em nós
que será em nós revelada. Romanos 8, 18. Ele está vivo. Por isso, mais à frente, ele fala ainda no capítulo de Romanos, que diremos então à vista dessas coisas? Que diremos então à vista dessas situações que vivemos, dessas situações de sofrimento, que eu não estou entendendo a situação? E ele fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por isso, eu estou bem certo. Por isso, eu tenho convicção de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que declaração linda! Então Jó poder declarar, eu sei, o meu Redentor vive. E nós cantamos, talvez uma das músicas mais cantadas na pandemia, cantadas em diversos locais do mundo. Quando a gente canta, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. O amanhã pode ser transformado. E eu gosto muito da relação que a palavra de Deus coloca entre dia e noite, noite e dia. Quando então a gente está com o nosso coração angustiado, e a palavra fala para não deixar o sol se pôr sobre a vossa ira, relação entre noite e dia. Relação quando fala Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pela manhã as misericórdias do Senhor se renovam nas nossas vidas e a gente pode relembrar o quão grande é a sua fidelidade. Da noite para o dia Deus pode mudar toda a situação das nossas vidas. Eu posso crer no Redentor que está vivo. Jó declarou, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Por fim, no final, dá tudo certo. Tem um ditado que fala isso. No final, dá tudo certo. E aí a gente pode então concluir, se não deu certo ainda, por que é? Porque não chegou no final. Porque Deus ainda tem lições para trazer para a gente. Porque na escola, a gente tem as lições. Quantos professores temos aqui, né? Que vão lá e tem os professores que são mais rígidos. E os alunos falam, já lá vem aquele professor. E o professor chega assim, eu vou fazer uma prova surpresa hoje. Aí faz uma prova, faz uma lição. E aí na escola da vida é o contrário. Enquanto na escola a gente tem as lições e depois a gente tem a prova, na escola da vida a gente tem a prova, mas depois a gente entende as lições que Deus quer trazer para cada um de nós. Jó passou por todo aquele sofrimento, mas ele declara, Jó 19, 25, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Meus irmãos, se ainda não conseguimos ver todo o cenário, é porque Deus sabe de todas as coisas, é porque Deus ainda está permitindo, é porque Deus ainda está forjando talvez o seu caráter em nós, é porque Deus talvez ainda quer que a gente tenha um relacionamento com Ele, é porque talvez Deus ainda quer que a gente o conheça de verdade, não de ouvir falar, mas de conviver com Ele, como Jó então declara isso lá no final do seu livro. Em meio à nossa dor, não podemos perder então a esperança. Jó, em meio à sua dor, nos ensina a ter essa esperança
A esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem? Romanos 8, 24. A nossa esperança deve estar além de qualquer situação que estejamos vivendo. Deve estar, inclusive, além da morte, porque a morte não acaba com a nossa esperança. Jó nos ensina que nenhuma situação pode ser maior que o nosso Redentor. Nenhuma situação deve nos impedir de declarar: eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Eu sei, mas mesmo olhando para as situações difíceis que encontramos, mesmo olhando para as situações que enfrentamos, que nos desgasta, diante desses sofrimentos, diante desses cenários que não gostaríamos de passar humanamente, diante de situações que não vemos solução, o meu Redentor é quem tem a última palavra em minha defesa. Eu sei, diante dessa convicção que Jó declarou, mesmo entre situações difíceis, eu sei, eu tenho convicção que o meu Redentor vive. Por isso, eu posso ficar tranquilo, porque Ele continua agindo na vida de cada um de nós, na minha vida e na sua vida. Que Deus nos abençoe e que possamos essa semana, mesmo diante das dificuldades, enfrentar com convicção: Senhor, eu sei que a situação está difícil. Pense como uma balança, aquela balança antiga que a gente vivenciou no mercado, né? Os mais antigos sabem o que é isso, os mais novos não sabem. Vai pesar 1 quilo, coloca 1 quilo de sofrimento de um lado e 1 quilo da convicção do que Deus é. O peso da convicção de quem Deus é. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele tem condições de transformar a minha vida e a sua, que assim possamos enfrentar durante toda essa semana. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.